Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre parte de backlight do Moto G7, do Xiaomi Redmi Note 7, tá? Primeiro, a gente tem que começar aqui a entender sobre conversores booster, tá? Conversor booster, tá? Booster no inglês quer dizer elevar, né? Aqui, ó. Booster, tradução. Impulsionar, né? Então ele vai intensificar, no caso, a tensão, tá? Para poder alimentar o backlight. O backlight ele é composto pela uma fileira de LEDs que está internamente na tela, né? Então aqui a gente vai ter o nosso conector FPC, ó, no pino 20 do Redmi Note 7. A gente vai ter a saída do backlight aqui. Então a gente vai ter uma tensão aqui próxima de 20 volts para alimentar todos os LEDs do LCD. Então essa tensão que ela é da bateria, ela vem 4 volts, né? A gente precisa que ela seja elevada para 20 volts aproximado ali para poder alimentar os LEDs, certo? Então a primeira coisa que a gente faz aqui, a gente começa fazendo nossa análise lá no final, no caso do pino 20, tá? Só que aqui a gente vai ter o pino 20, que vai ser o LED A. Esse A é de anodo, tá? Então a gente vai ter uma tensão regulada, VREG, LED anodo, certo? E a gente vai ter dois catodo aqui, o catodo 1 e o catodo 2, tá? Isso aqui faz parte do backlight. E a parte de LCD em si já é outra parte aqui em cima. Então nesse caso aqui a gente vai ver apenas a parte de backlight, tá? Então a gente tem que analisar o pino 20, o pino 18 e o pino 17. Então a primeira coisa a fazer aqui é fazer uma análise visual, tá? No pino 20, no pino 18, tá? E no pino 17. Então a gente verifica se a gente tem se o pino está ali tá oxidado ou se ele está solto, quebrado, tá? E aí a gente consegue ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui a foto da placa aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem aqui o LCD. Deixa eu ver se eu tenho uma foto de tamanho grande. Ó, então a gente tem aqui o conector FPC da placa. Ó, então a gente tem os filtros MIP bem aqui embaixo, ó, que corresponde à parte de imagem aqui, ó. E a parte de LCD, essa foto aqui não tá boa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pelo esquema. Ó, aqui, ó. Então aqui a gente vai ter o conector LCD, né? E a gente vai ter os filtros MIP responsável pela imagem, tá? E aí no conector aqui, para a gente identificar qual é o conector 20, a gente sempre vai ver da seguinte forma aqui, ó. A gente vai ter o pino número 1 indicado aqui por essa bolinha aqui, tá? Então aqui a gente vai ter o pino número 1 sempre, tá? A gente vai ter o pino número 1. Então aqui a gente vai ter o 1, o 2, o 3, 4 até o 20, certo? Até o 20. Porque aqui é o conector, olha, ele tem 20 pinos de um lado e depois, ó, vai 21 até 40. Então aqui a gente vai ter o 21 até o pino 40 aqui. Então a gente vai analisar aqui o pino 20, o pino 18 aqui e o 17 ao lado dele. Sendo esse aqui do meio aqui
NC, certo? Como a gente pode ver aqui, o pino 19 é o pino NC. Então a gente faz uma análise visual, a gente verifica se está rompido, se a gente tem uma oxidação, se a gente não tem, certo? Então, passou na análise visual, a gente tem que verificar no pino 20, por exemplo, a gente vai verificar se a gente tem a tensão de aproximado de 20 volts lá para alimentar o display, certo? A gente pode verificar se a gente tem essa tensão. Se a gente não tiver a tensão de 20 volts aqui, então a gente vai começar a seguir a malha, certo? A gente começa a seguir a malha, ó, a gente copia esse valor e aí a gente vem. A gente repara aqui que a gente não tem um componente, ó, é tudo NC, esses capacitores aqui. Então aqui tudo não temos componentes em paralelo, pelo menos nessa parte aqui. Então a gente não precisa verificar se temos um curto e tudo mais. Porém a gente pode ver mais lá para frente que a gente vai ter componentes em paralelo. Ó. Esse capacitor vai estar ligado em paralelo aqui, ó, GND WLED. Tá? Então a gente pode verificar se a gente tem um curto nesse capacitor aqui. Para verificar se a gente tem um curto, a gente vai verificar da seguinte forma. A gente vai pegar um multímetro. Ó, multímetro. Deixa eu pegar aqui uma imagem de um multímetro. Calma aí. Deixa eu pegar uma imagem menor aqui. Beleza, então a gente vai ter o nosso multímetro aqui, certo? A ponta vermelha, né? Isso aqui a gente vai começar a testar em escala de ohms, tá? Então a gente pega a menor escala que é de 200 ohms, tem esse símbolo aqui, certo? Com a ponta vermelha a gente vai conectar ao pino 20 ou ao capacitor. Então a gente tem o capacitor aqui, ó, em paralelo, né? Então a gente pode ligar ou lá no pino 20 ou diretamente no capacitor. Tanto faz. Então a gente, para analisar o capacitor, a gente pega, copia o código dele, ó, C929, e a gente vai lá, ó. Então ele está lá do outro lado da placa, ó, esse capacitor aqui, certo? Então a gente vai verificar se a gente tem um curto nessa malha. A primeira coisa é verificar se a gente tem um curto nessa malha. A ponta preta aqui a gente vai ligar no GND, certo? Escala de ohms aqui, esse valor que a gente tem que ter aqui tem que ser um valor alto, ou seja, tem que ser um valor pelo menos acima de 200 ohms, ou pelo menos acima de 100 ohms, tá? É sabido que nessa malha aqui, né, uma malha que trabalha com uma alta tensão, a gente tem que ter uma resistência um pouco alta. Então, se a gente tiver uma resistência muito baixa, comparando com uma outra placa boa, por exemplo, não precisa ser exatamente do mesmo modelo, tá? Porque a parte de backlight ela funciona parecido entre os aparelhos. Então, se você tem uma placa de Xiaomi aí, já pega ela e você pode fazer essa comparação e ver qual o valor de resistência que tem que dar dessa malha aqui. Se o valor que me der aqui for um valor na escala de kilo-ohms, tá? E se o seu multímetro for desses manuais, a gente vai ter que mudar a escala, né? Se não tiver dando valor nenhum, a gente vai subindo as escalas até a gente conseguir pegar a leitura, tá? Então, se me der um valor aproximado em kilo-ohms, então a gente não tem curto nessa malha. Beleza. Então, passo número 1, análise visual. Beleza. Passo número 2, verificar curto nos capacitores em paralelo. Ok?
Beleza, então eu não identifiquei um curto nesse capacitor, obviamente na malha inteira eu também não vou ter o curto. Só que aí note que eu tenho uma bobina aqui em série, tá? Que é essa bobina maior aqui, ó. Que é essa bobina menor aqui, na verdade. Certo? Então a gente vai ter o capacitor. Ó, note que a gente vai ter o capacitor aqui. A gente vai ter uma bobina e a gente vai ter um diodo. Essa configuração é típica de um circuito de backlight, tá? Porque ele amplifica de um circuito booster, que o conjunto dessa bobina, um capacitor de filtro e um diodo, ele vai fazer com que a gente tenha uma elevação dessa tensão. Então essa tensão que ela vai entrar aqui, ó, na linha VPH Power aqui, de 4 volts, que vem da bateria, ela vai passar por uma bobina, vai passar pelo diodo e ela vai sair aqui na linha VREG LED anodo, tá? Então, a primeira coisa é verificar se a gente tem um curto nessa malha, né? Deixa eu colocar aqui. Beleza. Verificou se a gente tem um curto na malha, a gente não tem. Então a gente parte a medir o circuito, os componentes que fazem parte desse circuito. Então a gente vai ter uma bobina aqui. A bobina a gente consegue medir em escala de resistência também, tá? Escala de resistência. Então aqui a gente vai ter o capacitor, a gente vai ter uma bobina, certo? Em escala de resistência a gente mede uma ponta aqui e a outra ponta do outro lado da bobina, certo? Dessa vez não vai no GND. Em escala de resistência, ele tem que me dar um valor próximo a 0 ohms. Se me der um valor elevado, quer dizer que essa bobina aqui ela está aberta, ela não tem condução, ela precisa ter condução de um ponto ao outro, certo? Ela estando ligada em série assim, beleza? Então aqui, ó, verificar componentes em série, certo? E aí a gente verifica a condução da bobina se ela não está aberta, correto? E depois a gente vai verificar o diodo, a gente consegue testar o diodo, mas antes disso a gente note aqui que a gente tem uma tensão chegando de 4 volts, então o circuito do backlight ele é assim, a gente tem uma tensão chegando de 4 volts aqui, certo? Essa tensão ela vai passar por um resistor de 0 ohms aqui, então eu vou ter um resistor de 0 ohms. Após esse resistor, eu vou ter um capacitor de filtro de 10 micro. Então, o circuito é esse aqui, ó, um capacitor de filtro. Beleza. Passando por uma bobina. Após a bobina, a gente vai ter a entrada aqui no CI. Então, imagine que a gente tem a entrada aqui no CI. E após o CI, a gente vai ter um diodo. Tá? A gente vai ter um diodo. E aqui a gente vai ter a saída chaveada da tensão. Tá? Que ela vai sair aqui, vai ser filtrada por um capacitor. Então aqui a gente vai ter a saída. E aqui já vai ser filtrada por um capacitor. Vai ter uma outra bobina. E aqui vai para o LCD. Certo? Então esse circuito é o circuito básico do backlight. A gente tem 4 volts, passa por uma bobina. O CI aqui ele vai chavear essa tensão através do diodo aqui. E aí a tensão aqui ela já vai chegar aumentada. Tá? Então a primeira coisa é você verificar aqui se a gente tem a tensão chegando lá no pino, no caso o pino 20, né? Pino 20 do display. Se a gente não tem essa tensão, a gente começa a verificar se a gente tem um curto na malha.
Então a gente verifica os componentes em série com a malha. Descartou o curto, a gente verifica aqui o curto vão estar nos componentes em paralelo na malha, tá? E depois a gente verifica os componentes em série, que vai ser bobina, diodo, mais bobina que resistores, tá? Então, primeiro, não tem os 20 volts aqui. A gente tem que ver se a gente tem os 20 volts na bobina aqui, certo? Ou a gente pode testar também em escala de resistência e já verificar se essa bobina está aberta ou não. Beleza, verifiquei que eu não tenho os 20 volts nesse ponto. Não tenho e a minha bobina está ok, ela não está aberta. Também não tenho curto no capacitor. Então eu tenho que verificar agora antes do diodo, certo? Antes do diodo, se eu vou ter os 4 volts aqui no caso, certo? Então antes do diodo eu tenho que ter os 4 volts chegando lá da bateria, tá? E para testar também escala em diodo aqui, ó, para testar esse diodo, eu vou usar a ponta vermelha do multímetro. Ponta vermelha do multímetro, aqui eu vou ter o diodo, né? Vou ter o diodo aqui. A ponta vermelha do multímetro, eu vou ter que ligar em um lado do diodo, certo? E a ponta preta, eu vou ligar do outro lado do diodo. Então, nessa configuração aqui, o diodo ele conduz. Então, a corrente ela vai sair da ponta vermelha, vai passar pelo diodo, vai voltar pela ponta preta e ele vai me dar um valor aqui em queda de tensão. Isso na escala para medir diodo, tá? Que é essa escala aqui, ó. Essa escala aqui, ó. Medição de diodo, certo? E ele vai me dar um valor em queda de tensão aqui. Como esse aqui é um diodo Schottky, né, que é um diodo mais de ação rápida, ele vai me dar uma queda de tensão menor, então por volta de 180 milivolts mais ou menos, certo? Agora, se eu inverter as pontas, certo? Se eu inverter as pontas, colocar a ponta preta aqui e a ponta vermelha aqui, ele não pode me dar uma condução, tá? Ele tem que me dar um valor zerado tem que dar um valor OL de queda de tensão, certo? Porque a ponta vermelha, a ponta preta, né? Aqui é o diodo. A ponta preta está invertida, ela está ligada aqui. Então a minha corrente ela vai passar pela vermelha e ela vai encontrar uma barreira aqui e ela não vai passar para o outro lado, certo? Não vai passar para o outro lado e não pode me dar um valor de queda de tensão, certo? Beleza. Aí fazendo a análise aqui, eu descubro que esse diodo está bom e eu tenho os 4 volts chegando aqui, certo? Eu posso verificar essa bobina e esse resistor. Se essa bobina aqui estiver aberto, né, eu não teria os 4 volts aqui, certo? De qualquer forma, eu posso testar a bobina e para testar a bobina eu testo com indutímetro, tá? Indutímetro. Ok? Eu consigo testar a indutância dessa bobina em escala de microhenry, né? Ó, a gente pode notar aqui que a gente tem uma bobina aqui de 4.7 microhenry. Com o multímetro a gente consegue apenas testar se ela está aberta ou não. Beleza, aí eu verifiquei, vamos supor aqui que eu verifiquei que essa bobina está rompida. Então eu não tenho os 4 volts chegando aqui, muito menos os 20 volts chegando ali, certo? Mas eu tenho, antes da bobina, eu tenho os 4 volts chegando. Então esse resistor meu está ok. Eu também não tenho curto nessa malha, certo? Então esse resistor meu, essa bobina está queimada, né? Aí, ao trocar a bobina, olha o porém aqui. Eu troco a bobina e mesmo assim eu não tenho backlight. Só que aí a minha bobina ela passa a esquentar. Ela passa a esquentar.
de repente ela queima novamente, certo? Ela queima novamente. O que está causando a queima dessa bobina, certo? Por que um componente em série ele queima? Por exemplo, aqui eu tenho 0 ohms. Aqui eu vou ter uma bobina, aqui eu vou ter um diodo, aqui eu vou ter outra bobina. Como que um LED queima? Por exemplo, eu tenho aqui a fonte de tensão e aqui eu tenho um LED. O LED nada mais é do que um diodo, certo? E aqui eu vou ter o terra, né, o GND, e antes desse aqui eu vou ter um resistor. E aí o meu diodo funciona perfeitamente. Só que de repente eu tiro o resistor e ligo direto. O LED vai queimar. Por que ele vai queimar? Porque o LED ele não tem restrição à corrente. Nenhum diodo, quando ele está polarizado dessa forma aqui, ele não vai ter restrição à corrente. A não ser que eu inverta o diodo, ligue ele assim, né? Mas ele dessa forma aqui, a corrente ela vai passar pelo diodo e vai totalmente ao terra, sem resistência nenhuma, porque não tem nenhum resistor em série com a linha. Então, o que queima o componente em série é a corrente que passa por ele, corrente elevada que ele não suporta, certo? Então, o componente mais fraco aqui do circuito é essa bobina aqui. Então, tem alguma coisa aqui roubando a corrente, certo? Então, ó, ele passa por um resistor, não é esse capacitor, porque esse capacitor está antes do componente que está queimando, ou que estava queimado no caso, certo? Então, ele passa direto, passa pela bobina e ela vai esquentar a bobina, porque tem muita corrente passando aqui. E aí ele vai caçar o GND. Então ele pode ir nesse CI, que está ligado ao GND, ele pode passar por esse diodo, pode até queimar o diodo, porque a corrente também vai passar por ele, e vai esquentar esse diodo. Então esse diodo também vai esquentar, e ele pode encontrar aqui, ó, um capacitor com uma fuga de corrente. Só que esse capacitor eu verifiquei, ele não tem curto. Mas um valor, por exemplo, que ele deveria dar de 1 kΩ, ele está dando 200 ohms, certo? Então eu tenho uma fuga de corrente aqui. Elétrons aqui estão vazando e indo para o GND. Então o capacitor ele vai esquentar, porque tem uma corrente passando por ele. O diodo vai esquentar e a bobina vai esquentar. A bobina vai esquentar a um certo ponto dela queimar, porque ela é o componente mais sensível aqui do circuito. E aí ela vai queimar. E aí eu vou colocar várias bobinas aqui e vai acontecer a mesma coisa. Então o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver onde está a fuga. A fuga pode ser o CI, pode ser o diodo, pode ser o capacitor. Para me saber, eu vou pegar uma corrente de 4 volts, uma tensão de 4 volts, e vou injetar após a bobina. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar um multímetro. A ponta vermelha eu vou ligar após a bobina. Desculpa, não no multímetro não, vou pegar a fonte, tá? Então eu pego lá a fonte de alimentação. Beleza, eu tenho uma fonte de alimentação. Ok. Eu vou pegar a ponta vermelha da minha fonte e vou ligar após a bobina, certo? E a ponta preta eu vou ligar no GND. E aí eu vou configurar a minha fonte aqui para... Deixa eu apagar aqui, ó. Eu vou colocar aqui 4 volts e vou colocar apenas 0.100 mA e vou ligar a fonte. E aí eu percebo que a minha fonte está consumindo uns 100 mA, sendo que o consumo era para ser zero, porque eu não tenho nenhuma tela plugada lá para alimentar os LEDs. Então o consumo aqui era para ser 0 ampere.
Só que eu percebo que eu tenho um consumo de 100 mA, consumiu tudo que eu coloquei na fonte, certo? Então, aqui, a partir daí eu vou ver qual é o componente que está aquecendo. Porque eu tenho o componente, por exemplo, eu posso ter o CI, posso ter o diodo, posso ter o capacitor aqui. Um desses três aqui ele vai aquecer, certo? O diodo ele está em série, então se ele aquecer, eu deduzo que o meu componente em curto está após ele, porque a corrente está passando por ele. Então ele não tem como ele ser o culpado, porque eu já testei ele, né? Não tem como ele ser o culpado. Então pode ser o CI ou o capacitor. Então eu posso fazer também injetar tensão após o diodo lá, ó. E aí vai me aquecer o capacitor aqui. E aí eu elimino ele, coloco uma bobina nova no lugar e aí vai funcionar 100%. Não vai queimar a bobina. E aí eu troco o capacitor. Porque esse capacitor ele está de filtro ali. Porque a tensão booster ela é assim, ó, ela não é retinha. Então ele tem que ter um capacitor de filtro para poder filtrar essa tensão. Certo? E se ele entrar em fuga de corrente, todos os componentes que estão em série na malha vão aquecer. Certo? E aquele componente que está em paralelo é onde a corrente que está passando por ele é aquele componente que tem a fuga de corrente. Beleza? Então, às vezes a gente tem aqui um componente em série aquecendo. A gente vai e tira ele, achando que ele é o causador do problema. Mas não, na verdade ele apenas está passando a corrente para frente. Isso acontece muito com o IFPMIC, por exemplo. A gente tem, por exemplo, aqui ó, a malha da bateria. E aí a gente vai ter o IFPMIC. E aqui lá na frente a gente vai ter PMIC. E aí vai liberar uma tensão secundária aqui para a CPU. Certo? Então aqui a gente vai ter a malha da bateria. Nessa malha aqui, eu posso verificar em escala de resistência e ela não tem um curto. Mas quando eu plugo na fonte, eu vejo um consumo total da fonte. Mas o curto ele não está na VBAT. Porque eu testei em escala de resistência, ele não está dando uma resistência baixa. Certo? Então, ao injetar tensão aqui na VBAT, o meu consumo vai ser total. Mas quem vai aquecer o IFPMIC? É ele o culpado? Pode ser ele, pode não ser. Apenas a corrente está passando por ele. Entendeu? Então, ela pode estar passando por ele e indo ao GND. Então, ele é o culpado. Ou ela pode estar passando por ele e indo até um capacitor que está após ele, indo ao GND. Ou como também pode estar lá no PMIC e indo ao GND. Certo? Então, eu tenho que injetar tensão não antes do componente que está em curto, eu tenho que injetar exatamente na malha que está em curto, ou com fuga de corrente. Se a minha VBAT eu testei está ok, e essa que eu testei está uma resistência baixa, aí eu injeto a tensão após ele. E aí ele vai me aquecer o componente que está com problema. Aqui é a mesma coisa. Tá? Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Antes de encerrar, eu queria mostrar aqui o curso que já está disponível, tá? Eu vou mostrar algumas aulas aqui do curso. Deixa eu só colocar aqui, ó. Tem uma aula que eu falo especificamente sobre backlight. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Acho que não é essa aqui. Ó, aqui eu mostro sobre conversores booster, tá vendo? Ó, parte de LCD, parte de CPU, todos os detalhes sobre as malhas da parte de LCD. Vou falar sobre backlight também, sobre CIs. Aqui, ó, a tensão booster aqui, ó, de entrada do CI, saída, malha do backlight, tá? Como achar o curto, fuga de corrente, beleza? Isso aqui é só a aula 6 aqui. As aulas elas têm
mais ou menos 1h30 de duração, tá bom? Elas têm 1h30 de duração e são 8 aulas no total, sendo as primeiras aqui uma introdução sobre eletrônica, ó, tá? Resistores, capacitores, beleza? E aqui eu já começo uma parte de análise de defeito, ó, interpretação das malhas, tá? Então tá bem legal aí. Pessoal que se interessar aí, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Muito obrigado, até a próxima.